A OnePlus subiu o preço do seu flagship killer, o que o torna cada vez menos um killer, aproximando perigosamente dos topos de gama de outras marcas. O Samsung S8 é o topo de gama da Samsung e o preço desta versão está perigosamente perto do OP5, uma diferença de cerca de 250 a 300 euros. O que para muitos continua a ser muito dinheiro, para outros já começa a dar que pensar. Vamos então tentar descobrir se continua a compensar ir às compras e trazer o OnePlus 5 ou esperar um pouco, partir o mielheiro e trazer um S8. Primeiro vamos ao que salta mais à vista, o design dos equipamentos. Nada melhor do que vermos pelos nossos próprios olhos e decidirmos nós se gostamos ou não do design de um equipamento, pois os gostos são pessoais e variam de pessoa para pessoa. Mas neste ponto não há grande dúvida para mim, o Samsung S8 é lindo, um dos meus preferidos neste campo, muito graças ao seu display com laterais curvadas, quase sem bordas, ao qual chamo o ecrã infinito. Tem uma elegante moldura em metal e um painel traseiro em vidro, perdeu o botão físico Home e o sensor de impressões digitais passou para o painel traseiro. O OnePlus 5 não tem a originalidade do S8, o design do OP5 é muito parecido a outros smartphones e todos dizem que é igual ao iPhone 7, com alguma razão. Mas isso não implica que não seja bonito. Acho o OP5 muito bonito. Já em termos de materiais, tem um corpo todo em metal. Ambos têm uma qualidade de construção excelente e proteção do display de última geração Gorilla Glass 5. O S8 ganhou um botão novo para ativar o assistente Bixby, que não acho nada útil. Já o OnePlus tem um maravilhoso super útil Alert Slider. São ambos super finos, mas o OnePlus é maior em largura e comprimento. Apesar de mais pequeno, o S8 aproveita melhor o espaço e consegue um ecrã mais alto e praticamente com a mesma largura. O sensor de impressões digitais ficou mal localizado e é preciso muito treino e mestria para começares a acertar à primeira nele. E para além disso, se colocares ao lado do sensor do OP5, este sensor parece um caracol. O sensor do OP5 é super rápido, o mais rápido que já testei e ganha claramente ao do S8. Falando de design, dou a vitória ao Samsung, para mim é um dos smartphones mais bonitos da atualidade. A OnePlus é uma startup chinesa relativamente recente, fundada em 2013, que começou com 5 pessoas a falar de smartphones num café. E o mais interessante nesta história é que os seus smartphones foram apelidados de flagship killers, porque a OnePlus teve a ousadia de querer competir cara a cara com os melhores smartphones do mundo e desafiar empresas gigantes que dominam o mercado. O mais incrível é que a OnePlus consegue fazer smartphones comparáveis com o topo de gama como o S8, por um preço razoavelmente inferior, sendo uma empresa tão mais pequena com muito menos recursos. E sim, são forças incomparáveis e a maioria das pessoas não tem noção da dimensão da Samsung e de como o terreno está desnivelado a favor da Samsung. Sabem quem construiu o prédio mais alto do mundo, Burj Khalifa? A Samsung. Sim, é estranho para a maioria das pessoas, mas aperta o cinto, a história não fica por aqui. A Samsung é mesmo uma empresa enorme, tem 79 anos de idade e nasceu na Coreia do Sul. Desde aí cresceu e cresceu sem parar, tornando-se uma das empresas mais versáteis do mundo. TVs, computadores, smartphones, memórias, frigoríficos e eletrodomésticos no geral são alguns dos seus produtos. E prepara-te, a Samsung é muito maior do que tu pensas. Lembras-te do iPhone original? Tinha chips da Samsung. É o maior fabricante de smartphones e televisões do mundo, com mais de 300 mil funcionários, mais do que Apple, Google e Microsoft juntos. Entre muitos outros ramos de negócio, tem um resort, faz produtos militares como armas, robôs armados, construiu um tanque de seu nome K9 Thunder. Ficamos por aqui? Não. Faz motores de avião, navios enormes, tem um parque de diversões, vários hospitais e até tem uma marca de roupa própria. Isto é de louco, Samsung é mesmo enorme e é natural que a OnePlus fale muito a sério quando diz que não tem a tecnologia da Samsung e não consegue incorporar um display Edge como o do S8 quase sem bordas no OnePlus 5. Mas isto também prova outra coisa, a OnePlus é completamente doida ao querer um embate cara a cara com a Samsung. Será que a OnePlus perdeu a cabeça?
a OnePlus tem um truque na manga. Eles sabem que o OP5 é um campeão em termos de performance e ao longo dos seus vários modelos este sempre foi o melhor argumento e vai daí a sua confiança para irem diretamente para um confronto cara a cara com os topos de gama dos gigantes do mercado. As características vocês já sabem, inclusivamente ambos têm processadores topo e toda a gente sabe que o OP5 tem uns exorbitantes astronómicos absurdos 8 GB de RAM ou 6 GB dependendo da versão. O OP5 é o smartphone que maior sensação de fluidez e rapidez me deu em toda a minha vida. Em testes de performance, como os de tempo de abertura de app e em testes independentes de benchmark, o OP5 esmaga o S8 e praticamente tudo o resto. Mas o melhor de todos os testes é a experiência de utilização no dia a dia e eu, neste ponto, dou a vitória ao OP5. Não há smartphone que tenha uma performance tão boa como o OP5. O OP5 ganha, mas tenho uma coisa a dizer em defesa do S8. Se pensas que o S8 é lento, estás muito enganado. O S8 voa através do Android sem travamentos e é uma experiência deliciosa a sua utilização. Um dos mais rápidos da atualidade, com certeza. Por vezes, a diferença entre os dois é ínfima, mas para haver um vencedor é o OP5. Um dos culpados pela sensação de rapidez e fluidez é a interface do OP5, o Oxygen OS. É uma interface com animações mais minimalistas e rápidas, tornando o sistema operativo muito próximo do Android puro, o que eu adoro. É tudo simples e o que é simples é genial. Já o interface do S8 foge mais ao Android puro, é super fluido também e as animações parecem mais requintadas. No entanto, com o uso prolongado do dia a dia, vais notar uma diferença na velocidade em relação ao OP5, a favor do OP5. O que não é muito relevante, a menos que sejas um viciado em velocidade, aí o teu smartphone é sem dúvida o OP5. A Samsung tem agora um assistente próprio, a Bixby, que atrapalha um pouco. Ainda por cima não fala português e, por vezes, torna a experiência mais lenta e consome recursos do sistema. Para mim, e para já, é um ponto negativo. Para além do mais, já temos um assistente nativo do Android, o Google Assistant. Neste ponto, fico um pouco em território difícil porque gosto do trabalho feito pela Samsung. Aqui é uma questão de gosto pessoal, tenho mais tendência para cair para o lado do OP5, mas é uma vitória contestável. Ambos os ecrãs são excelentes, de topo, mas em termos de características o S8 é o melhor e o OP5 é apontado como uma crítica por ser apenas 1080p versus concorrentes como o caso do S8 que é 2960 por 1440p, uma resolução muito invulgar, mas surpreendentemente muito agradável. Este ecrã é sem dúvida a característica mais focada pela Samsung neste smartphone. É o orgulho da Samsung e tornou este smartphone um objeto de desejo para muita gente. Para muitos representa um símbolo de status social, da mesma maneira que a maçã nos equipamentos da Apple. É um ecrã lindo, quase sem bordas, que torna este smartphone um dos mais bonitos da atualidade. Na minha opinião, esta resolução astronómica é mais uma guerra de especificações do que outra coisa. Isto é estratégia de marketing, como a OnePlus fez com os absurdos 8 GB de RAM. A Samsung colocou um ecrã com uma densidade de pixels tão grande que é impossível ter um benefício real com isso. Coloca um bom ecrã como o do OP5, por exemplo, lado a lado e ser sincero, notas a diferença na resolução? O OP5 tem 2.073.600 pixels num ecrã de 5.5 polegadas. Um olho humano dificilmente vai ver estas diferenças, mas colocando a resolução à parte, o ecrã do S8 é uma obra de arte. Lindo pelas razões que já falei e pela qualidade de imagem, não pela resolução, mas pela calibração das cores, ângulos de visão e luminosidade. Aqui o S8 leva a taça, é claramente o vencedor, e o OP5 fica com uma medalha pelo excelente ecrã. Com o senão, a luminosidade do OP5 é mais fraca no exterior com muita luz. Em termos de bateria, praticamente todos os testes que possas fazer de descarga de bateria vão ter um vencedor, o OP5. E no meu caso em particular e no caso diário, o OP5 é um vencedor. Utilizando o OP5 mesmo com um uso muito intensivo, chega a casa no final do dia ainda com bateria. E com o uso moderado, consigo até utilizar o OP5 por um dia e meio. Já o S8 também tem uma autonomia muito boa e não fica muito atrás do OP5 na minha experiência do dia a dia, consumo suficiente para um dia inteiro. Falando de carregamento, temos o Dash Charger,
Charger versus o Adaptive Fast Charging. Com uma vitória fácil para o OP5, o OP5 carrega num impressionante tempo recorde de aproximadamente 1 hora e 25. O S8 não quer ficar muito atrás e revela um dos carregamentos mais rápidos do mercado em apenas 1 hora e 40 minutos. Temos um vencedor claro, o OP5, com o mais rápido sistema de carregamento da atualidade. Super rap, how you know what nigga like that? Super rap, how the hell a nigga write that? Super rap, notice that my niggas go on. Say it with me, dun 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 dun. Super rap, can that nigga get his mic back? Super rap, I don't even wanna fight back. Super rap, notice that my niggas go on. Say it with me, dun 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 dun. Say it with me, dun 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 dun. Say it with me, dun 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 dun. Say it with me, dun 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 dun. Say it with me, dun 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 dun. Super rap. Não sendo uma análise extensiva, as câmaras quero-te mostrar algumas fotos que vais conseguir tirar com estes equipamentos. É bastante óbvio que, mais uma vez, estes são dos melhores equipamentos do ano, mesmo nesta área. A OnePlus apostou muito nesta área e incorporou um conjunto de duas câmaras traseiras que permitem um zoom de 2 vezes óptico, coisa que a Samsung, para fazer, tem de cortar a imagem e perder qualidade e detalhe. Aqui o OP5 leva a melhor. A OnePlus optou por estabilização eletrónica versus estabilização óptica do S8, o que parece prejudicar a prestação do OP5 com pouca luz em relação ao S8, sendo que o S8 com pouca luz consegue fotos com mais detalhe. Em termos de especificações, o OP5 ganharia a batalha, mas isso não revela a história toda. Com boa luz, são ambas ricas em detalhe, com cores bem calibradas, sendo no S8 mais vibrantes, como já é habitual na Samsung. De qualquer das maneiras, ambos são excelentes para fotos e com esta abertura são ótimos para tirar fotos noturnas. Nunca os smartphones foram tão bons a tirar fotos. As câmaras da frente temos maior resolução no OP5 e melhor comportamento com pouca luz, mas mais uma vez, ambos são excelentes. Para vídeo, os papéis invertem-se e a estabilização eletrónica do OP5 leva a melhor em relação ao S8, mas ambos são muito equiparáveis em termos de qualidade. Ainda de referir o modo retrato que desfoca o fundo no OP5 que o S8 não tem, e mesmo selecionando o foco manual, a vantagem aqui vai para o OP5. Resumindo, para haver um vencedor, na minha opinião, é o S8, mas aqui também é um pouco discutível, estão ambos muito próximos. Se para ti o maravilhoso ecrã do S8 não é suficiente para justificar a diferença de preço, então pode ser outra das características exclusivas do S8 a pescar-te o olho. Podia estar aqui o dia todo a falar sobre as armas de um e as armas de outro. Havia muito mais para falar. Mas, concluindo, e já sabem, opinião pessoal, não é fácil competir com o que muitos dizem ser o melhor smartphone de 2017, o S8. Mas, incrivelmente, o OP5 por menos dinheiro consegue competir diretamente com ele. Em algumas áreas até superar o S8. Isto é incrível. Uma escolha entre os dois vai ter de ser sempre tendo em conta o que mais valorizamos num smartphone. Pensarmos sempre pela nossa cabeça e não ir atrás do que alguém que faz uma review diz ser o melhor dos dois. Têm mais em comum do que se poderia esperar para a diferença de preço. E eu, no meu dia a dia, acabei por preferir o OP5. Ninguém diz-me se isso é arte ou é Arturo. Quarto escuro, arte ou é Arturo. Ninguém diz-me se isso é arte ou é Arturo. Não consigo resistir a este ecrã do outro mundo. Ninguém diz-me se isso é arte ou 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 é arte. Ninguém diz-me se isso é arte ou é Arturo. Arte ou é Arturo. Mas isso não é Mas isso não é